Fala aí, galera do canal, aqui quem fala é o professor de física Alan. Galera, aula de hoje, associação de resistores em série. Já faço pedido para vocês, não custa nada, 2 segundos, dá um joinha, inscrever no canal para que essa aula possa atingir outras pessoas e assim você me ajuda muito, tá bom? A gente tem evoluído com o canal, com várias coisas, iluminação. Tudo para quê? Agradar você que está aí do outro lado me ouvindo. Bom, galera, então vamos lá. Então nós vimos inicialmente, tem uma aula sobre resistores, que resistor basicamente ele transforma a energia elétrica em energia térmica, corrente elétrica em calor. Pode ser o exemplo clássico de um resistor, uma lâmpada incandescente, enfim, temos várias situações, várias maneiras, vários formatos para resistores. Mas o que seria a associação de resistores? Então, vou pegar um exemplo clássico de um pisca-pisca. O pisca-pisca você tem várias lâmpadas ali. Então, essa organização que essas lâmpadas estão inseridas, nós dizemos que elas estão associadas. Então, a associação de resistores é o conjunto, é o conjunto de resistores. Então, e essa organização, essa ordem, ou seja, essa arrumação ocorre de 3 maneiras: série, paralelo e mista. Então, galera, quando nós falamos sobre associação de resistores, esses meus resistores eles podem estar combinados, um conjunto de 3 maneiras: série, paralelo e mista. Sendo que na associação série, paralelo e mista eu tenho algo comum. O que é comum é muito conhecida, é chamado de resistência elétrica equivalente, que é o REC. Vamos pegar o que seria a ideia do REC. Vamos supor que na sua sala você tem lá 3 lâmpadas, ou melhor, 3 ou 2 lâmpadas, ou 3 lâmpadas. 3 lâmpadas. Elas estão iluminando, tem uma proporção de luminosidade. A resistência equivalente seria o seguinte: eu trocar essas 3 lâmpadas por uma só, que tem a mesma luminosidade e as mesmas características elétricas. Isso é resistência equivalente. No caso, eu pego essas 3 lâmpadas, trocaria por uma só com a mesma luminosidade e características elétricas ali do circuito. E eu quero dizer para você o seguinte, que a resistência elétrica, naquela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, eu tenho o total, que é a tensão total do circuito, igual a resistência equivalente vezes a corrente elétrica total do circuito. Tá? Então guarde isso aqui, vocês vão precisar muito, beleza? Pessoal, e quando você fala da associação, aula de hoje, associação em série, você tem lá definições, características. Eu vou logo direto nos exercícios, ou seja, em uma aplicação, para ser mais fácil. Então, a associação em série é quando eu tenho resistores conectados um após o outro. Então aqui botei um exemplo clássico de 3 resistores, 2, 3 e 5. Eles estão conectados um após o outro, associação em série. E liguei o circuito, esses 3, em uma tensão que vale 10 volts. Mas eu tenho 2 características importantes, 2. Por que eu coloquei aqui I? Série I. Primeira característica, I igual. O que seria esse I igual? O I do circuito elétrico é o mesmo I, é a mesma corrente que passa pelos resistores 2, 3 e 5. Então a corrente elétrica da associação do circuito é a mesma que passa pelos resistores 2, 3 e 5. E U é diferente. Então a tensão do circuito aqui, que é 10, vai ser diferente no resistor 2, no 3 e no 5. E aí,
Vai ser a mesma tensão, 2, 3 e 5. Daqui a pouco nós vamos definir um a um. Então, duas características importantes. O I é igual, a tensão é diferente. E uma outra característica importante é como que eu posso calcular o REC. Galera, o REC, já vou definir para vocês agora. O que seria o REC? Ó, é a soma das resistências elétricas. Galera, é comum também, quando você tiver vários resistores iguais, você usar essa equação aqui, ó, REC N vezes R, tá? A gente usa essa equação para resistores iguais. Tá? A mesma resistência elétrica. Então, beleza. Aqui eu calculei o REC. REC vai ser, né, vai ser a soma. Então, 2 mais 3 mais 5 deu 10. Ok, beleza. Mas vamos descobrir a corrente elétrica que passa no circuito todo? Então, eu peguei essa equação aqui, ó. O total é igual a REC vezes I. A tensão total eu tenho que é 10. A resistência equivalente nós fizemos que deu 10 vezes a tensão total, né? Ou melhor, a corrente total. Joguei para o outro lado, vale 1 ampere. Então esse 1 ampere é a corrente do circuito todo. E o que eu falei para vocês anteriormente? Que I é igual. Então, ou seja, essa corrente de 1 ampere, ela atravessa também cada resistor elétrico. Beleza? Então, vamos entender. Primeiro ponto, calculamos o REC, é a soma. Quero calcular a corrente elétrica do circuito. O total é igual a REC vezes I. O U, 10, o REC, 10 e o I deu 1 ampere. Ok, tranquilo. E se eu quisesse determinar a tensão em cada resistor? Olha, nós vimos que o I é igual, mas o U é diferente. Vamos lá calcular a tensão em cada um? Vamos lá, ó. Vamos lá. Vou olhar primeiro para o resistor 2. Quero calcular a tensão no resistor 2. U, R vezes I. O valor de R eu tenho que é 2. O valor de I, que é 1. Então, 2 volts. Vou calcular do resistor 3. U vai ser igual a R vezes I. O valor de R, 3. E o valor do I, 1. Opa, 2 não. 3 volts. Vou calcular a tensão do resistor 5. U, R vezes I. O U eu quero descobrir. O R é 5, né? 5 ohms. E a corrente elétrica vale 1 e vale 5 volts. Então você reparou, ó, 2 volts mais 3 volts mais 5 vai ser igual a quê? Ao 10. Então, um é diferente, mas o U total ele é a soma da tensão 1 com a tensão 2 com a tensão 3. Muito parecido com a ideia do REC, tá? Só toma um cuidado. E aí tem uns detalhes que eu quero falar para vocês. Primeiro detalhe que eu quero falar, né? Calculamos o U. E o primeiro detalhe que eu quero falar para vocês, que eu também poderia calcular a potência elétrica dissipada. Vamos lá? Vamos supor que você queira calcular a potência elétrica dissipada no resistor 2. Olha a fórmula lá. U vezes I. Potência, a tensão no resistor 2 vale 2. E a corrente elétrica I? 1. Então a potência dissipada no resistor 2 watts. Então, é isso que eu queria mostrar para você na aula de hoje. Um pouco da associação de resistores, associação em série, tá bom? Vamos fazer o último exemplo só, muito bacana, só para poder ficar gravado na nossa mente aí. Olha aqui, galera.
só para poder ficar gravado na nossa mente, nosso conhecimento aí. Vou só usar 2 resistores apenas. O U aqui eu vou colocar os mesmos 10. E aqui eu vou colocar 2 e 3, bem pequeno. Então eu tenho resistores conectados um após o outro. Eu posso calcular o REC, posso calcular a corrente que atravessa cada resistor. Quer ver? Vamos calcular o REC primeiro. O REC é a soma. Então, ó, 2 com mais 3, 5. Tá aí. Quero calcular a corrente que atravessa o circuito e cada resistor. Lembrando que é igual a corrente. O total é igual a REC vezes I total. O U, 10. O REC, 5. Então, a corrente vai ser igual a 2 amperes. Acabou meu problema. Então, eu sei que pelo circuito elétrico passa uma corrente de 2, que é a mesma corrente que passa pelo resistor 2 amperes, 2 ohms, e que passa pelo resistor 3 ohms. Eu posso descobrir então a tensão aqui, ó. Tensão do resistor 3. U R vezes I. O R 3 e o I 2. 6 volts. Posso calcular a potência elétrica dissipada, enfim, a gente pode ficar super à vontade. E aí vocês vão reparar, galera, que numa associação em série a gente produz até mais calor, né? Porque você tem um aumento, né? Tem mais resistência elétrica e aí você produz mais calor também, né? Então, diferente, a gente vai fazer um comparativo mais para frente entre resistência, associação em série e associação em paralelo. Mas na associação em série você viu que a resistência elétrica é a soma, então vai produzir mais calor comparado com as demais. Beleza, galera? Então é só isso que eu tenho que passar para você na aula de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado o canal, que vocês tenham gostado da aula. Já de contrapartida, já agradeço a presença de vocês, né, por estar acompanhando a minha aula aí. Muito obrigado pela presença. Vamos compartilhar, né, com amigo da escola. Às vezes o pessoal está estudando para concurso público com o amigo do trabalho. Coloca para mim também indicações de aula, de tema que vocês querem, para a gente poder trazer para a nossa gravação aqui, para a nossa aula. Bom, galera, então um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença de todos e um grande beijo.